Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício do ENAD Licenciatura em Matemática de 2017. Gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo nos slides. Então, a questão que nós vamos resolver, conforme vocês podem observar, é a questão 24. Eu sou o professor Palminor Bueno. Vamos ao enunciado dessa questão e, em seguida, vamos comentar a sua resolução. Vejamos aqui, deixa eu ativar aqui a caneta, o que diz esse enunciado. A figura a seguir mostra um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Então, observem aqui comigo. Aqui na figura nós temos o vértice A, à direita o vértice B e em cima o vértice C. Continuando o enunciado. Com catetos medindo. O primeiro cateto, de acordo com o enunciado, mede A. Então nós temos, como aqui há a formação do ângulo reto, nós sabemos que CB ou BC é a hipotenusa. Voltando ao texto, um dos catetos é A, o cateto A é esse aqui, AC. Até porque aqui nós temos um quadrado de lado A. Muito bem, e a seguir ele diz que o outro cateto mede A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo, mais etc. Então, observem aqui o cateto AB é a soma do A com AR, com AR ao quadrado, com AR ao cubo, etc. Então, ele indicou aqui no enunciado, em que o módulo de R é menor que 1. Vejam, o R, se ele fosse 1, nós não teríamos diferença nas medidas desses quadrados que estão, ou melhor, dessas figuras quadrangulares que são aqui formadas. Muito bem. Então agora nós vamos olhar com atenção o que ele pergunta. Nessa situação, qual é a medida da hipotenusa BC? Então, temos um triângulo retângulo, conhecidos os catetos, em função de A e de R, deveremos calcular a hipotenusa. Aqui à direita nós temos as alternativas, em seguida nós vamos resolver o exercício e depois nós vamos procurar a alternativa correta. Como é um triângulo retângulo, qual é o procedimento? O procedimento, está aqui, é o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa, BC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, AC ao quadrado mais AB ao quadrado. BC é a nossa incógnita, nós vimos pelo enunciado que o AC vale A. Então está aqui, AC igual a A. E o AB, o que ele significa? Vamos olhar com atenção. Aqui nós temos A segunda medida é A vezes R ao quadrado, A vezes R ao cubo. Isso na matemática nada mais é do que uma PG. E como nós temos aqui a indicação de infinitos elementos, então nós dizemos que aqui nós temos, até porque no enunciado ele disse, né? A mais AR, mais AR ao quadrado, mais AR ao cubo, mais etc. Então nós temos a soma dos termos de uma PG infinita. Portanto, nosso trabalho inicialmente é achar quanto é a soma dos termos dessa PG infinita. Vamos observar com atenção a sequência. Qual é o primeiro termo da sequência? É o A. Então, A1 é A. Se eu multiplicar o A por R, vai dar A vezes R. Se eu multiplicar A vezes R por R, dá A vezes R ao quadrado. Então, à medida que eu vou multiplicando por R, eu vou obtendo os termos posteriores. Então, nós sabemos que a razão dessa PG é R. Né?
até ele deixou aqui claro, né, o menor que 1, né, módulo de R menor que 1, aquele intervalo de menos 1 a mais 1, né, menos 1 menor que R menor que 1. Então, nós temos uma PG infinita, né, como é uma medida, então a gente despreza valores negativos, então nós temos uma razão entre 0 e 1. Consequentemente, eu posso aplicar o conceito de PG infinita. S infinito é A1 sobre 1 menos Q. Então, o S infinito é o cateto AB. Então, já substituímos aqui AB. Quem é o A1? É o A, e quem é a razão é o R. Então, o AB é A sobre 1 menos R. Pronto, né? Já temos, então, os 3 catetos. Desculpe, as 3 medidas. Nós precisamos achar a hipotenusa, que é o BC. Sabemos quanto vale um cateto, ele vale A. E o outro cateto é A sobre 1 menos R. Então, na página seguinte, nós vamos aplicar o tema. Vamos a ele. Né? Estão aqui, então, repetidos os elementos, os catetos ACA, ABA sobre 1 menos R. Voltando, então, ao teorema de Pitágoras, teremos o quadrado do BC é igual ao quadrado do AC, já que ele é A, fica A ao quadrado. O quadrado do AB, já que ele é A sobre 1 menos R, A sobre 1 menos R ao quadrado. Vejam, aqui, como nós queremos saber a medida do BC, é só você lembrar que aqui como BC está ao quadrado, então nós vamos fazer a raiz quadrada disso tudo, de A ao quadrado mais A sobre 1 menos R ao quadrado para achar BC. Só que observe que aqui nas respostas, agora é importante ir lá nas respostas, né? Vamos lá, vamos observar. Há alguma coisa aqui fora da raiz, né? Então, nós já sabemos que foi feita aqui uma fatoração e tal, e alguma coisa saiu da raiz. Então, o nosso trabalho agora é ver um passo a passo para se chegar à resposta correta. Então, vamos passo a passo aqui. O que nós podemos fazer aqui? Observem com atenção. Vejam que nós temos aqui um quadrado, né? A sobre 1 menos R ao quadrado. Então, eu posso elevar ao quadrado o numerador e o denominador. Então, fica assim, observe. Então, desta linha para baixo, eu só fiz A ao quadrado e 1 menos R ao quadrado. Veja, não vale a pena desenvolver esse quadrado porque não está desenvolvido aqui na solução, né? Nas respostas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência, há um fator comum aqui, né? O A ao quadrado. Só que antes de eu colocar em evidência, lembra que esse denominador aqui é 1. Então, nós vamos fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 1 menos R ao quadrado, que é 1 menos R ao quadrado. Então, olha como é que vai ficar. A ao quadrado vezes 1 menos R ao quadrado mais A ao quadrado. E o denominador é o MMC, 1 menos R ao quadrado. Ó, melhorou um pouquinho, né? Porque se você olhar agora, dá para pôr em evidência esse A ao quadrado. E quando eu faço, olha o que acontece. A ao quadrado em evidência, fica lá dentro do colchete, já que já tem um parênteses, o que fica? 1 menos R ao quadrado mais 1, né? Porque se eu tirar o A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. Então, veja que agora nós já estamos, né, praticamente chegando aqui na alternativa correta. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora é a hora de trazer a raiz quadrada. Só que a hora que eu trago a raiz quadrada, ó, aqui é produto. Ó. Então, esse A ao quadrado sai da raiz e esse 1 menos R ao quadrado sai da raiz também. Veja que interessante, né? Então, o exercício cobrou que nós escrevêssemos o BC na forma fatorada. E isso está exatamente na alternativa B, né? A sobre 1 menos R, raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado mais 1. Aqui só está invertido, mas é uma soma, né? Apenas a ordem das parcelas é que mudou. Então é isso, né? Essa é a resolução da questão 24 do ENAD de 2017. Até a próxima resolução. Um abraço.